Hoje eu vou falar de um gibi que é meio antigo, mas que também vale a pena ser falado agora porque ele tá tendo um grande relançamento aqui no Brasil. Que é esse aqui, o Batman Terra 1. Tá aqui com a claridade está atrapalhando, mas aqui dá pra ver. É uma publicação escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank, né, que já desenhou outras obras. Saiu no Brasil recentemente uma republicação disso aqui, porque isso aqui é de 2000 e originalmente nos Estados Unidos é de 2012 e saiu aqui um pouco tempo depois, não sei se foi 2014, alguma coisa do tipo. E saiu no finalzinho do ano passado a versão em omnibus disso aqui, reunindo as 3 edições, porque isso aqui foi lançado em 2012 e teve mais 2 continuações depois, volume 2 e volume 3, e agora saiu num volume único. No caso que eu tô falando é esse omnibus aqui, que tá disponível lá no site da Panini, Mundos Infinitos, várias outras lojas, e reúne, na verdade lá fora, nos Estados Unidos, essa versão aqui não é chamada de omnibus, é uma versão definitiva dessa série que aqui foi lançado com esse nome Omnibus porque é extremamente comercial agora, é o que tá valendo a pena para os editores venderem, né? E chama atenção. Então foi lançado assim aqui, mas é a mesma história que tá aqui, mais os 2 outros volumes que estão ali nas minhas estantes. E o que eu quero falar é o seguinte, isso aqui é uma história bem interessante porque se passa em um universo separado do universo DC tradicional. Existe todo um universo dentro da DC chamado Universo Terra 1, que aí tem o Batman Terra 1, tem o Superman Terra 1, tem Novos Titãs Terra 1 e o Lanterna Verde Terra 1 e Mulher Maravilha Terra 1 também. Esse universo aí nasceu com o Superman foi o primeiro a ser lançado, depois veio o Batman e Mulher Maravilha e todos os outros que vieram depois. Fez um certo sucesso, né? Inclusive o da Mulher Maravilha é escrito pelo Grant Morrison. Ainda tá na minha pilha para ler, eu não li, mas eu tenho bastante curiosidade de conferir. Mas qual é a proposta desse universo? É que ele traz os heróis da DC numa realidade onde eles não existem e onde é mais próxima do nosso mundo real. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. O Bruce Wayne, ele existe nesse universo, mas ele não é o Batman ainda. E quando ele eventualmente se torna o Batman, ele faz isso de forma mais realista do que ser um cara super atlético, super treinado, que vai pular por todos os telhados de Gotham. Então, tipo, inclusive o quadrinho ele abre com uma cena onde ele, já vestido como Batman, aí avançado na história, tenta usar o arpel, que usa para perambular entre os prédios, e o arpel quebra e ele simplesmente se estabaca no chão na cena seguinte. E aí depois ele tenta... Olha ele aqui no lixão. E aí depois ele tenta ajudar uma pessoa, o bandido sai correndo e ele simplesmente dá o dinheiro para uma pessoa, porque é o que ele pode fazer na limitação dele como um humano normal. Então essa é a proposta desse universo Terra 1, trazer histórias dos personagens DC situadas num universo um pouco mais realista, um pouco mais próximo da nossa realidade. Não é a primeira vez que isso acontece, de certa forma, eu acho que isso já foi feito em outros aspectos. Tem uma história do Superman já bem clássica, que é o Identidade Secreta, Superman Identidade Secreta, esse aqui que está aparecendo na tela, que traz essa proposta, mas um pouco mais diferenciada, digamos assim. Mas essa Terra 1 vem com a ideia de trazer um universo coeso, onde esses personagens coexistem entre si e traz essas novas origens em um universo alternativo da DC Comics. Eu gostei muito, aqui eu só tô falando da primeira edição do Batman, as outras 2, de repente, eu falo mais adiante, mas lembrando que o conteúdo do Omnibus é completo, vem as 3 edições. Mas o que você vai encontrar quando você lê isso aqui? Você vai encontrar, obviamente, uma origem do Batman dentro desse universo. Meio que todo mundo, inclusive eu, tá cansado de ter origens do Batman, mas aqui é bem interessante. Tem toda a questão dos pais dele, tem o envolvimento dele com o Alfred, tem a delegacia de polícia de Gotham sendo apresentada sob uma nova visão. A gente tem lá o James Gordon, mas tem o Harvey Bullock com uma outra interpretação, como se fosse um policial mais playboy. E tem a questão do próprio Bruce Wayne se tornando o Batman, inclusive, bem atrapalhado, aquele apanhando da polícia, por exemplo, até ele se tornar minimamente um super-herói. Ele termina essa história completando essa jornada, mas ainda assim com alguns pormenores a serem acertados, digamos assim. Então, é uma boa história para quem gosta do Geoff Johns de antigamente. Tem muita gente que critica o Johns hoje em dia, falando que ele perdeu a mão. Eu discordo, mas, enfim, respeito quem cansou do Johns, porque ele realmente tem um estilo mais nostálgico, né? O cara entende muito do universo DC e usa isso muito em seu favor. Mas eu gosto do Johns até hoje. Eu acho que aqui em 2012 ele fez um trabalho incrível. E a arte do Gary Frank tá maravilhosa, né? Inclusive, eu fiz uma brincadeira na thumb de que essa edição trazia o Batman contra o Bolsonaro,
mas é uma infeliz coincidência, porque o Gary Frank, em 2012, ele, por algum motivo, desenhou o Pinguim com a cara do Bolsonaro, muito parecido. Mas, enfim, naquela época ele ainda não era ninguém, né? Principalmente mundialmente, até nesse frame aqui. Isso aqui até viralizou na época das eleições, mas é uma mera coincidência, uma infeliz coincidência. Mas, enfim, Batman Terra 1, se você encontrar essa edição aqui, ela é um pouco mais rara por ela ser antiga. Eu recomendo bastante, mas se você gostar muito de Batman, se você estiver meio cansado das histórias do Batman atuais e quiser um universo alternativo com menos carga de cronologia, vale a pena dar uma chance para esse omnibus nacional aí do Batman. Ou se você encontrar essas edições separadas, vendidas por aí, né, em sites de usados e tudo mais. É uma história muito boa. O primeiro volume, pelo menos, fecha bem redondinho, obviamente deixando ganchos para continuações, mas tudo que está aqui você vai ler do início ao fim e sair com uma grande satisfação em termos de qualidades e novas interpretações para um personagem que já é tão antigo e com tanta carga cronológica em cima dele. Ótimo para novos leitores, tá? Também. Se você quer começar a ler DC, começar a ler Batman, essa daqui é uma ótima pedida. Então é isso, Batman Terra 1. Queria falar um pouco desse quadrinho por aqui. Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.